Então, sem deixar a peteca cair, já vamos convidar a nossa segunda estrela dessa noite. Estou muito feliz que ela esteja aqui. Ela já nos brindou com uma apresentação menor quando a gente fez o Poder Empreendedor específico do segmento de lavanderias, né? Então, ela tem hoje 11 funcionários, porque ela vem, com o passar dos anos, conseguindo fazer cada vez mais com cada vez menos, através da profissionalização, a gente vai falar disso aqui. E com esses 11 funcionários, ela toca 4 lojas e um galpão. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, estou muito feliz de ela estar aqui. Eu peço que vocês recebam com muito carinho a Tatiane Lobato. Eu vou deixar vocês com a Tati por um instante, né, Tati? Você começa só, daqui a pouco eu me junto a ela. Então tá bom, vamos lá. Se for no modo avião, ele funciona? Não tem problema. Se você tiver dificuldade, você passar por aqui. Não, eu tenho medo de aparecer ligação aqui, né? Bom, como eu aprontei com a Tati, coloquei uma novidade tecnológica na mão dela, então, se der problema, eu venho socorrer. Vamos lá. Já estou tendo problema. Já? Deixa eu ver. Vai? Só assim. Não é você, não, é o aparato. Passa por aqui, então. Tá? Só clicar. Para cá? Estou por aqui, Tati. Qualquer coisa é só me chamar. Legal. Boa noite. Para falar de empreendedorismo, que é o que eu vim fazer aqui essa noite, não tem, pelo menos da minha história, do que eu vou compartilhar, não tem como eu não falar voltando um pouquinho no tempo. Eu comecei a empreender desde muito cedo, desde muito novinha. Comecei empreendendo na minha vida. Esse aqui é meu pai, esse carecão aí, os meus irmãos. Eu sou a garotinha encolhida lá no cantinho. Era um domingo de verão, nós passamos o dia no clube. Estou viva, né? Olha a cor dessa água. Eu não entraria numa água dessa hoje em dia. Mas estou aqui. Quando a gente voltou do clube, ele deixou a gente em casa, falou para minha mãe, vai dando banho nas crianças, que eu vou até a padaria, eu vou comprar um lanche para a gente poder jantar. Quando ele estava voltando da padaria, ele teve um ataque cardiorrespiratório, perdeu a direção do carro e veio a falecer. Acabei ficando órfã, né, de pai e de tabela de mãe também, porque a galerinha ali era grande, né, então ela precisou sair para trabalhar, para poder continuar dando, né, uma qualidade de vida para a gente. Então, acabei ficando órfã de pai e por tabela de mãe. Logo em seguida, espera, dá certo. Aí, ela pediu ajuda para a Dona Ieda. Dona Ieda era minha avó, a mãe dela, minha avó materna. Estava assim, ó, dentro de casa. Todos os dias, maquiada, de salto, sempre penteada, muito bem arrumada, para fazer as costuras, para cuidar dos afazeres domésticos e para continuar dando a educação, mandando a gente para a escola, tomando, né, as lições quando a gente voltava da escola. Estava sempre muito ocupada, né, com a nossa educação. E ela me dizia o seguinte, eu preciso te ensinar a ser uma mulher ideal. Só que, para a educação que ela recebeu, o que era ser uma mulher ideal? Vou te ensinar a lavar, passar, cozinhar, costurar. Você precisa ser uma excelente dona de casa. Porque ela acreditava que, pela educação que ela recebeu, eu faria um bom casamento. E quando faz um bom casamento, né, se você é prendada, você faz um bom casamento, o marido não te devolve.
E eu não entendia aquilo, né? Você consegue ir passando para mim, Fábio? Por favor? Então, assim, eu era pequenininha, eu não queria fazer aqueles deveres de casa, eu não queria aprender aquelas coisas. Pode passar, por favor. Eu queria brincar. Acho que está escuro, ela está pulando corda. E ela falava assim, não, pode deixar. Pode passar. Ela falava... Desculpa. Ela falava, não, eu preciso que você aprenda isso, eu não tenho muito tempo para te ensinar. Minha avó tinha câncer, ao invés de seios, né, no peito, ela tinha uma cicatriz em forma de cruz. Mas eu nunca via a Dona Ieda prostrada, vítima da doença. Como eu falei, estava sempre bonita, maquiada, arrumada e sempre muito atarefada com essas tarefas domésticas e com a nossa educação. Quando eu entendi, que foi logo quando ela faleceu, ela me criou dos 6 até os 10 anos. Quando eu entendi que se eu fizesse essas tarefas e assumisse esse papel, né, que agora ficou só comigo, de cuidar dos irmãos menores, da casa, a rotina da casa, né, o clima da casa ficava mais tranquilo, porque minha mãe podia voltar do trabalho, não ia ficar nervosa, né, com toda aquela tarefa ainda para fazer. Eu comecei a gostar de fazer isso porque eu me sentia útil e sentia que aquilo ali, de alguma forma, ajudava a minha família a ter uma qualidade melhor. Pode passar. E ela falava, né? Olha, você não entende isso hoje, mas um dia lá na frente você vai entender e vai até me agradecer. Obrigada, Dona Ieda. Obrigada. É que para ela achava que eu ia fazer um bom casamento. Pode passar. Quando ela faleceu, as dificuldades aumentaram um pouquinho. Naquela época era tudo muito mais complicado, muito mais difícil. Eram 5 bocas para criar. O salário era pequeno, então a única ajuda que a gente tinha era uma cesta básica que vinha da Igreja Batista, e já logo no final do mês, já não tinha muita coisa dentro do armário, eu tinha um terreno baldio em frente de casa. Quem conhece aquela plantinha, ela tem o nome de capim-santo, dá um chá delicioso, erva cidreira, né? Ela dá um chá delicioso, acalma. Então, eu pegava a farinha, pegava a água, batia lá de qualquer jeito, fazia um pãozinho e falava para os meus irmãos, olha, come enquanto está quente, porque aquilo lá, depois que esfriava, virava uma pedra. Mas foram os melhores cafés da tarde que eu tive, na companhia dos meus irmãos, e, claro, aquilo alimentava a gente. Por que essa louca está falando tudo isso? Não estou entendendo nada. Porque eu aprendi desde muito cedo a fazer tudo que eu pudesse com os mínimos de recursos que eu tinha. E eu utilizo isso até hoje dentro do meu negócio. Pode passar para mim, Fábio? Vai passar um pãozinho aí? Pode passar. Isso, pode deixar. Seu Felício Fucuya. Com 11 anos de idade, eu já estava ficando mocinha e eu queria um batom, queria uma roupinha mais bonita, e eu não tinha. Mamãe não podia me dar aquilo. E aí eu fui pedir um emprego para o seu Felício. O seu Felício era um japonês que morava na mesma rua, já era empreendedor, ele tinha 2 barracas, 2 combis, né? Uma ia para Taboão da Serra e a outra fazia as feiras ali da região. E eu fui bater lá e falei, olha, eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar. O senhor me dá um emprego? Eu quero trabalhar na sua barraca. Já achei que eu fosse chegar vendendo pastel, passando troco, com 11 anos. Aí ele falou assim, você quer trabalhar mesmo? Então tá bom. Mas antes de você ir para a barraca, você vai lavar todos os utensílios da barraca. Você vai ficar de olho. Quando a perua chegar, não vou ficar lá te chamando, não. Você vai chegar, vai ajudar a descarregar essa perua, vai lá para os fundos, lá na cozinha, vai lavar tudo. Quando você terminar, Felício vai olhar se está tico, porque era essa a forma que ele falava. Se Felício espelhar rosto Felício no tacho e ver rosto Felício, Felício paga tatico. Se Felício não vê rosto, Felício não vai pagar tatico. Outra lição que eu aprendi e trago comigo até hoje. Se for para fazer, é para fazer bem feito, da primeira vez. Cliente, ele não admite erro, né? Todo mundo tem um concorrente. E, nos dias de hoje, são vários os concorrentes, diretos e indiretos. Então,
tem muita gente que não dá uma segunda chance, né? Porque ela tem outras opções e não vai ficar desperdiçando o dinheiro dela ali se a gente não está fazendo o serviço direto. Passado tudo isso, cresci, fui ser vendedora de loja, passei alguns anos de loja, pulando de loja em loja de shopping, até quando eu parei numa loja que vendia artigos para celulares e consertava celulares, na época que a Motorola, né, era bem... no caso, era Apple e Samsung hoje. Antigamente era Motorola. Quem lembra daqueles tijolão? Eu sou dessa época. Então, eu vendia as capinhas para esses tijolão, bateria, fazia alguns reparos nessa assistência técnica. Entrei como vendedora, eu fiquei um período de 8 anos nessa loja. Eram 2 sócios, né, 2 chefes, e eu, quando era vendedora, eu me reportava para um desses sócios. E ele tinha uma coisa bem interessante, que talvez foi isso até que me deixou passar bastante tempo lá. Eu sempre fui muito independente, muito com iniciativa, porque, assim, desde muito pequenininha, eu precisava ter essas iniciativas e fazer. Dando certo ou não, eu precisava tentar, porque eu não tinha ninguém que pudesse me orientar ou que falasse, olha, vai fazer assim, vai fazer assado. E esse chefe ele falava, você teve essa ideia? Ah, pode tocar, testa lá. Quando eu fui ser nomeada de cargo, que eu passei para gerente de loja, eu falei, nossa, agora eu vou ganhar a comissão pelas vendas da loja, agora vai ser tudo maravilhoso. Só que ele tinha um outro estilo de liderança. Ele era mais centralizador, ele era ditador, e aquilo foi me frustrando, eu fui ficando doente, acabei pegando uma pressão arterial por conta do nervosismo, da ansiedade, então eu chegava na loja e já começava a me sentir mal, ter taquicardia, achava que eu ia morrer também, com problema no coração. E eu comecei a ficar muito triste. Eu tinha passado também por uma separação do primeiro casamento, já estava com um filho, e falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu só estudei até o 2º grau, não tive muita oportunidade de ter um bom estudo ou de continuar o estudo, né, fazendo uma graduação. Porque ou eu trabalhava ou eu estudava. Hoje em dia é um pouco mais fácil você ingressar numa faculdade, existem várias opções. Naquela época, as opções que tinham eram muito caras, ou era federal. E mesmo para federal, precisava de algumas horas a mais para você estudar e não, né, não só aquelas horas à noite, ali, como eu terminei os meus estudos. E eu falei, caramba, no mercado de trabalho vai ter sempre uma mais nova, mais magra, com mais especialização, graduada, que fala uma segunda língua sem filhos. Estou lascada. Falei, o que eu posso fazer? Porque também abandonar, sair desse trabalho e ir para outro lugar é mais difícil. Falei, poxa vida, não que eu seja uma boa vendedora, mas eu sempre vendi, bati todas as metas, não por ser uma boa vendedora, talvez... né, pela forma como eu conseguia vender o serviço, de alguma forma. Eu não sou aquele tipo de vendedora que consegue fazer as coisas pelo convencimento, né? Eu acho que era mais quem eu conhecia, era explicando, né, ali as funções do aparelho, e com isso eu consegui várias vendas, conseguia bater as metas assim. Eu falei, impossível não conseguir vender alguma coisa que eu própria possa comprar, fazer um estoque e vender, mas cadê dinheiro? Todo o meu salário que eu recebia, separado e com filho pequeno, era para as despesas de casa, para os meus gastos. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não dá para continuar aqui. Me sentindo um lixo como mulher, por causa da separação. Aí comecei empreendendo de novo, num 2º casamento. E, passando alguns meses deste ano, eu fui convidada, já casada, pode passar. Eu fui convidada para uma festa de casamento, que ia ser muito chique, elegante, gente bacana, bonita e sincera. Não tinha um vestido bonitão para ir, né? Aí pedi para uma amiga minha que tinha vários vestidos. Eu falei, empresta um para mim, eu vou tomar o máximo do cuidado, pode ficar tranquila. Ela, claro, vem, vamos escolher o vestido e tal. Quando eu fui devolver esse vestido, eu queria devolver esse vestido lavado, passado por uma lavanderia profissional. Modéstia à parte, apesar de eu saber fazer esse serviço muito bem em casa, eu queria mostrar para minha amiga que eu tive carinho e cuidado, levando para um lugar onde profissionais tivessem esse cuidado com o vestido dela.
Eu sou moradora da periferia de São Paulo, município de Carapicuíba, mais conhecido como Caracas, né, Renato? Renato conhece a gíria. E lá em Caracas, fazendo umas buscas ali perto de onde eu morava, eu descobri que não tinha lavanderia. E aquilo me intrigou. Falei, como assim não tem lavanderia aqui? Tem pet shop, tem restaurante, tem barzinho, tem lanchonete, tem supermercado, tem a costureira, tem sapateiro, tem tudo aqui nos bairros. E não tem lavanderia? Falei, nossa, como assim não tem lavanderia? Na época, a gente está falando já de 2007, ainda era muito propagado que lavanderia era um serviço só para as classes A e B, ou em grandes centros comerciais, onde tivessem bancos, fóruns, que são pessoas que precisam, né, usar uma roupa mais formal. E eu falei, não, como assim? Aqui na minha região, a maioria das mulheres é arrimo de família. São elas que saem para trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa, e são elas que ficam com todo o serviço ainda doméstico, porque às vezes é só ela. Falei, quem que ajuda essas mulheres? Todo mundo tem uma cortina, um tapete, um edredom, um cobertor em casa para lavar. Aqui na nossa região, os meninos, eles usam aqueles bonés que são chamados de bombeta, que é caríssimo aquilo, né? Quase R$300 um trem daquele. E os tênis, que eles chamam de pisante, lava meu pisante, tia. É de R$1.200, R$1.300. Uma vez a lavanderia foi assaltada e eu precisei repor, né, aquilo. E, graças a Deus, eu tenho um seguro que conseguiu ressarcir isso sem causar muito dano no valor do caixa. Que eu fui descobrir que era super caro. Então, eles não querem dar isso, não querem lavar de qualquer jeito, porque pagaram em 10 prestações, 12 prestações, aquele tênis caro. Eu falei, não, aqui tem muita gente que tem dinheiro para pagar, sim, e precisa dessa ajuda. Pode passar para mim? Então, o que aconteceu? Eu identifiquei um problema, que é ter roupa para lavar e não ter onde levar. Para levar essa roupa, a gente precisaria atravessar para o lado rico da outra cidade, Barueri, que é o bairro de Alphaville. Lá existem até hoje várias lavanderias, uma do lado da outra, ou ir para o centro de Osasco. Então, eu identifiquei um problema, as mulheres cada vez mais inseridas no mercado de trabalho. Já estava sendo muito divulgado a lei da PEC das domésticas, que encarece você ter uma doméstica, né, em casa, que encarecer muito. As moradias, lá em Carapicuíba, a maioria é tudo verticalizada, são várias coabs que a gente tem, com pequenos espaços, né. Hoje também, a maioria até dos grandes centros, você mora numa moradia vertical, onde o teu espaço ali da lavanderia é muito pequeno, você quase não consegue, se você não tiver uma secadora, passa apuro no inverno, ainda mais quem tem criança pequena sabe do que eu estou falando. Então, eu identifiquei ali uma dor. Né, quando você... como que pensa numa ideia de negócio, né, que é o que eu estava buscando? Você precisa pensar qual é a dor do teu bairro, da tua rua, da tua escola, qual que é a dor da tua comunidade, do teu estado, qual é a dor do seu país. Mas você precisa ter um remédio, né, porque um remédio a pessoa vai precisar sempre recorrer àquele remédio, e não uma vitamina. Você vai tomando só a vitamina, depois que você está fortinho, você para de tomar a vitamina. Costumo muito dar o exemplo daqueles paletas mexicanas, que foi uma febre, né, e hoje quase que você não encontra mais uma franquia daquelas paletas mexicanas. Então, estava identificado um problema. Pode passar. Foi aí que eu falei, poxa vida, eu sei fazer isso. Eu aprendi desde muito cedo a cuidar de roupa de 4 crianças e mais um primo que minha mãe trouxe, que era órfão lá de Santa Catarina. Ela perdeu a irmã dela, ela trouxe para cuidar. Então, eram 5 crianças, com eles 6, mais a roupa da minha mãe. Eu falei, gente, que era toda roupa social. Eu falei, eu sei fazer isso. Tá aí, eu vou abrir uma lavanderia. Pode passar para mim, Fábio? Então, eu consegui, primeiro, um capital, que nas minhas contas de padaria, ou como vocês podem chamar bem chique, né, um plano de negócios, eu coloquei tudo que uma lavanderia precisa. O que eu ia precisar para montar aquela lavanderia?
Eu pedi demissão do meu trabalho, recebi uma rescisão, era R$3.000, e fui até o meu banco e pedi um empréstimo do valor de R$7.000, um empréstimo no pessoa física. Falei, eu vou abrir a lavanderia. Abri essa lavanderia de forma informal, primeiro para ver se dava certo, porque me falaram, né, me aconselharam que era muito mais dor de cabeça se não desse, depois que eu abrisse. Para abrir era fácil, mas depois para fechar, e aí se não dá certo. Mas eu devia ter feito a coisa certinha já desde o início, isso ia me poupar vários problemas que eu tive por não ter aberto essa lavanderia de uma forma já formal. E abri a lavanderia. E nos meus cálculos, R$10.000 dava para abrir lavanderia. Mentira, não dava. E o maquinário? Ainda hoje, o maquinário de uma lavanderia é muito caro, mesmo as máquinas sendo dos anos 80. Mesmo sendo de segunda mão, esse maquinário ainda é muito caro, é inviável. O que eu fiz? Eu fui até algumas lavanderias do Alphaville e fiz parceria com essas lavanderias. Então, consegui uma que ia lavar para mim o edredom, a outra ia lavar o tapete, a outra ia lavar a minha roupa a seco, e abri a lavanderia. Só que eu descobri muito cedo que as pessoas do meu bairro, eu tive vários, um deles foi esse. Ela queria roupa rápido. Então, essa história dela deixar no meu ponto, eu recolher no meu ponto e levar para um outro lugar. Essa lavanderia, o que eu combinei com ela de lavar, em uma hora que as máquinas estivessem ociosas, porque essa lavanderia também não ia poder parar o serviço dos clientes dela ou atrasar, né, o prazo de entrega dos clientes dela para lavar a roupa da minha lavanderia. Então, eu descobri muito cedo que isso não ia dar certo, que eu nunca ia ver a cor do dinheiro. Essa lavanderia não ia durar nem 6 meses. E aí eu comecei a ter que falar mais igual gente grande. Eu falei, poxa vida, eu tenho que me profissionalizar, eu preciso aprender a fazer isso de uma forma mais profissional. Mas, enquanto eu vejo isso, o que eu vou fazer? Peguei uma maquininha de 6 quilos de casa, peguei aquele meu ferro mesmo, que é um tormento, mulher nenhuma merece aquele ferro, homem nenhum merece aquele ferro doméstico, e levei para a lavanderia aquela tábua, então, que você faz assim, ela sai andando pela casa toda, aquilo nunca que dá passadoria em roupa, mas foi o que eu tinha e foi o que eu trouxe e que eu comecei a fazer. Só que não tinha como... assim, eu não tinha demanda para lavar roupa. Eu descobri que a demanda das mulheres ali da região é passar a roupa. Lavar, a máquina de lavar lavava. O problema delas, né, e eu falo muito em mulheres, porque essa carga ainda doméstica ainda sobrecai, muitas vezes, nos ombros das mulheres. Então, assim, não dá para não falar, né, que essa carga ainda é da mulher e é a mulher que faz esse serviço. Aí eu descobri isso. Então, eu comecei a divulgar os pacotes de passadoria. Me traz a sua roupa lavada, que eu passo para você. Pode passar para mim, Fábio? Então, eu comecei sem nenhuma máquina, fazendo parceria. O faça tudo que você pode, mesmo se os recursos forem mínimos, que é a historinha do pão e do chazinho. Pode passar. Aí eu fui conseguindo mais maquinário. Procurei a ANEL, que é a Associação Nacional dos Empresários de Lavanderia, que oferece cursos para lavanderia. Fui para outros eventos também de lavanderia. Fui me profissionalizar dentro do ramo para poder fazer esse serviço realmente de uma forma profissional. Pode passar. Quando eu estava já com 4 lojas e 1 galpão, e assim eu fui crescendo, né? Eu já estava com 4 lojas e 1 galpão, eu vi que eu estava falindo, porque o negócio cresceu demais e eu não tinha tanta demanda, e as contas chegando, e eu falei, poxa vida, está me faltando estudo, eu não sei administrar isso aqui. O que eu posso fazer para fazer essa lavanderia realmente dar certo? Porque, do jeito que está, as contas não estão fechando. Eu já tinha 11 funcionários e eu me desesperei, porque, além dos 11 funcionários, tinha a minha família que dependia disso. Nessa época, o meu marido tinha um bar, vendeu o bar, veio para a sociedade, mas o negócio não estava fluindo. Pode passar para mim, Fábio? Então, eu fui para a internet, como administrar uma empresa. E fui caçando, até que eu caí num blog de entrevistas, onde eu descobri a Ana Fontes, que é a
Hoje ela é uma referência quando fala de mulher empreendedora, da Rede Mulher Empreendedora. Ela estava dando uma entrevista dizendo: "Ei, você que é mulher, que tem seu negócio próprio, existe um curso que vai te ensinar, que vai te ajudar a administrar o seu negócio." Eu falei: "Tá aí a minha salvação. É isso." Então é fé, né? Aí eu fui atrás desse curso. Ele chama 10.000 Mulheres, ainda é feito em outro formato, mas ele ainda é feito aqui pela Fundação Getúlio Vargas. Quem patrocina, que é gratuito, é a Goldman Sachs, que é um banco americano. É uma parte filantrópica que eles fazem, entre aspas, né? Eles fizeram um estudo que, se eles formassem 10.000 mulheres para ter sua independência financeira e que elas pudessem fazer dessa independência financeira de uma forma saudável, daqui a alguns anos a economia do mundo ficaria muito melhor. Então tem um interesse aí, né, do banco, emprestar dinheiro, dar dinheiro, né? Então tem girar a economia. E fui para a seleção. Eram 30 vagas para 1.200 candidatas. São 4 etapas de seleção, tem alguns critérios, tem entrevista. Eu consegui passar para ter uma vaguinha, a minha cadeira lá nas 30 vagas. Quando foi para o primeiro dia da aula, né, a gente já recebeu logo na primeira hora dizendo o seguinte: você só sai daqui com o certificado de conclusão desse curso se você fizer um plano de crescimento do negócio, porque já tinha, né, o plano de negócios, mas eles queriam um plano de crescimento do negócio que já existia, aonde eu tinha que escolher ou dobrar o faturamento ou triplicar o número de funcionários. O que eu queria? Eu queria mais faturamento, só que com lucro. Meu faturamento estava pequeno e sem lucro. E também não adiantava aumentar o meu faturamento e continuar tendo uma despesa enorme. Então, eu escolhi esse plano de crescimento em cima de dobrar o meu faturamento. E eles falaram que os melhores planos de crescimento seriam escolhidos para dar uma consultoria. De 30 alunas, só 15, os 15 melhores projetos, que receberiam um consultor. Eu fui escolhida, eles escolheram o meu plano de crescimento, veio um consultor, a gente está falando do ano já de 2013, o consultor passou praticamente o ano inteiro, metade do ano, metade foi curso, depois metade do ano veio o consultor. Esse consultor ele fez um plano de ações, e lá, quando eu já comecei a receber as aulas, muita coisa eu já colocava em prática, sempre lembrando, né? Eu não preciso necessariamente tirar dinheiro ou emprestar dinheiro de lugar nenhum. Tem muita coisa que dá para eu fazer com os próprios recursos que eu tenho. E no plano de ações dele, a mesma coisa. Só que tem algumas coisas que não adiantava, eu precisava de dinheiro. Lá fui eu de novo para a internet. O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Porque aqui eu não posso mexer. E aí eu descobri o Pequenas Gigantes. O Pequenas Gigantes é um desafio pela Aliança Empreendedora. A Aliança Empreendedora apoia pequenos empresários. E nesse desafio, era de um mês também, com curso de capacitação, todo voltado para a área financeira do negócio, né? Eles mandavam a gente de volta para casa com desafios semanais para a gente aplicar no negócio. Então, você tinha que voltar na próxima semana com o resultado, com o relatório do que você aplicou no negócio. E, no final, 3 empreendedoras, também de uma turma de 35 alunas, sairiam de lá com um valor de R$10.000. E eu fui escolhida, então eu consegui captar mais R$10.000 e colocar dentro do negócio, naquele plano de ações do consultor. No final do ano de 2013, eu consegui, de um faturamento de R$140.000 do ano de 2012, eu pulei para R$360.000, com lucro. Foi o primeiro ano que eu não me endividei para fazer 13º. Foi o primeiro ano que eu pude fazer uma viagem de uma semana com o marido, com os filhos, e que eu pude respirar aliviada, porque estava salvo o negócio e dali era só continuar mantendo. De lá para cá, a Magic Clean vem crescendo. É claro que de 2016 para cá ficou um pouquinho mais complicado. E esse ano a gente não vai crescer nada, mas também não vai diminuir. Eu vou ter, no mínimo, o mesmo faturamento, e eu estou correndo atrás do prejuízo para ver se a gente ainda consegue crescer um pouquinho até o final do ano, antes do fechamento total. Pode passar para mim. A Rede Mulher Empreendedora, muito bem-vindos, homens também. Dentro do site
tem uma dica aqui, ó, dentro do site redemulherempreendedora.com.br existe o Marketplace. É uma rede com 500 mil mulheres. E o que nós fazemos? Se eu preciso contratar um buffet, um fotógrafo, uma lavanderia, alugar carro, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai lá no Marketplace da Rede Mulher Empreendedora e vê se não tem uma contabilidade, enfim, é uma série de negócios e é gratuito. Tem a parte que, se você quiser ter relevância no Google, você pode pagar, mas é gratuito. Vai lá, cadastra a tua empresa, fala quem é você, o que a tua empresa faz, que também dá relevância no Google. E aí, também é aquela coisa, é troca de serviço. Se vocês precisarem de algum serviço, tem bastante mulher poderosa aqui, ó, mulher que faz acontecer dentro dessa rede. Por que eu falo isso? Espera aí, não está sendo rapidinho. Eu vi que ele está me pressionando com o tempo. A mulher, não que a forma como o homem faça está errado, mas a mulher ela tem um diferencial. Por que a Goldman Sachs quis capacitar mulheres ao redor do mundo em países que estão sendo desenvolvidos ou subdesenvolvidos? A mulher ela tem uma coisa interessante com o dinheiro. Quando ela tem independência financeira dela, ela primeiro cuida da educação dos filhos, ela dá o suporte para a família, depois ela dá suporte para os amigos, para a comunidade. Então, quer dizer, o dinheiro ele circula muito mais rápido. Não que o homem esteja errado, de forma nenhuma, mas o homem ele pensa um pouco diferente. Antes de pegar o dinheiro dele e fazer qualquer coisa, primeiro é a capacitação dele, primeiro é a escolaridade dele, primeiro são recursos para ele. Depois que ele... Aí sim ele começa a pensar em construir uma família, ter filho, enfim. Não que esteja errado, mas quando você incentiva o negócio de uma mulher, a economia ela gira mais rápido. Aí, o que a Rede Mulher Empreendedora fez? Ela criou uma cobra. Ela me deu mais do que capacitação, mais do que apoio, porque antes eu chegava nas festas, nas reuniões de família, eu falava, lá vem aquela louca falar daquela lavanderia dela, eu não aguento mais ela falar da lavanderia dela. Eu me sentia um peixinho fora d'água. A Rede Mulher Empreendedora faz inúmeros eventos, não tão bons como o que o Fábio faz aqui com o Poder Empreendedor. Mas ela dá protagonismo para a mulher. Ela me deu o microfone na mão, e daí foi um estouro. Pode passar. Então, eu saí nos jornais da região, fui parar na Exame, que é boa quando não quer falar de política. Pode passar. Eu nunca imaginei na minha vida que, lavando roupa, que eu não gostava, quando eu vi que aquilo, além de me dar... que eu passei a gostar e depois ainda me dava dinheiro, eu fui parar com a... Cadê o Marco lá? Achei com a OC, a Fátima Bernardes, Maria Luísa Helena Trajano, tem um vídeo meu do TED. O japonês não é o seu Felício, não, tá? Eu não sei se ele ainda é, o prefeito da Califórnia. A Califórnia tem o Vale do Silício, onde nasceram as grandes empresas de tecnologia. Nunca me imaginei estar do lado dessas pessoas, poder receber conselhos dessas pessoas, mentorias, porque foi isso que eu recebi, ou compartilhar minhas histórias, como no caso do programa da Fátima Bernardes. Falaram uma vez para mim, falaram, nossa, mas isso é ego. Desculpa, se é, então é. Porque, pela minha estatística, o que eu seria? Sem escolaridade, sem pai, sem mãe. Então, é ego. Obrigada. Só para me mostrar um pouquinho. Bom, hoje a Rede Magic Clean precisa até atualizar, ela já atendeu mais de 15 mil clientes, já usaram a lavanderia. Muitos desses clientes são recorrentes, mensalistas. Pode passar para mim. Vou correr agora. Aqui está alguns dos clientes pessoas jurídicas. Lembra que eu falei que se eu tivesse aberto já desde do início tudo bonitinho, eu não teria perdido vários clientes bons que eu já tinha conseguido por causa de nota fiscal, alvará, vigilância sanitária, enfim, todos os documentos que a gente precisa para poder ter uma empresa da forma correta. Pode passar. Não é porque eu sou pequena que eu não posso devolver isso para a sociedade. A gente tem que devolver isso para a sociedade. Eu tenho uma parceria com a Casa de Cultura e Cidadania. Olhem bem aí para esses roxinhos, porque eu acredito que um desses meninos vai ser ainda um grande jogador olímpico, lutador, né? Que aí acho que é karatê.
As 2 parcerias que eu faço, para as mãezinhas deles, muitas não têm escolaridade, elas não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho, porque o mundo mudou muito, então, se você não tem escolaridade, se você não sabe mexer com equipamento eletrônico, fica muito complicado você conseguir uma vaga, né? E aí eu dou cursos para essas mulheres para lavar e passar a roupa da melhor forma possível, profissionalizar, porque elas podem, de repente, pegar isso e virar uma diarista para fazer isso na casa das pessoas. E as crianças são atendidas fora do horário da aula. Se elas estão estudando de manhã, à tarde elas podem ir para a Casa de Cultura e Cidadania, receber aulas de teatro, de música, luta, enfim, uma série de atividades para tirar essas crianças da rua. E quando a gente fala tirar essas crianças da rua, você mostra uma outra realidade. Porque se elas estão na rua, elas são abatidas pelo tráfico. E aí a gente sabe o que acontece. Então, não é porque a gente é pequeno que a gente não pode devolver, de alguma forma, isso para a sociedade. Está aí. Por quê? Eu acredito muito na educação. Isso é educação. O que a Casa de Cultura e Cidadania faz é educação. O que a gente faz lá, a parte da lavanderia, porque assim, eles fizeram um projeto e eles conseguiram a captação para comprar os tatames, para pagar o professor, para comprar aqueles uniformes, alimentação. Só que eles não colocaram no projeto quem é que vai lavar esses kimonos, que não são baratos. A gente está falando de crianças que moram em casas de madeira, e realmente em áreas de risco. Não tem tanquinho, não tem máquina. Isso ia ser extraviado, podia ser estragado. Então, assim, é muito caro para repor. E eles não colocaram, então eles ficaram com isso, e foi quando a gente ofereceu a lavanderia. Não traz, a lavanderia vai lavar sem nenhum ônus para a Casa de Cultura e Cidadania. E acredito que vai sair outro projeto até, que aí acaba colocando no projeto o custo que eles têm com a lavanderia. Então, quer dizer, eu ainda, mais para frente um pouquinho, quando for aprovado de novo, a lavanderia vai passar até a receber por esses kimonos, né? Aí eu nem sei como fazer, porque eu faço com muito bom gosto. Porque a educação não muda as pessoas. A educação, ela muda... Volta lá, me atrapalhei toda. A educação não muda o mundo. A educação, ela transforma as pessoas, e são pessoas que mudam o mundo. É uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito. Vamos falar de mercado. Mercado de lavanderia. É um mercado que, no Brasil, movimenta 6 bilhões de reais. São dados do Sindilave, que é o Sindicato das Lavanderias. E só em São Paulo são 4,3 bilhões. É bastante. Só que ainda é muito pouco. Só 5% da população usa lavanderia. Quem tem máquina de lavar em casa? Mais de 90% tem máquina de lavar. Levanta de novo a mão, por favor. Olhem para trás. Olha quanta gente tem máquina de lavar. O meu desafio hoje é fazer com que vocês não lavem, não usem essas máquinas de lavar. Tragam para a lavanderia.